26 de setembro de 1983. O mundo estava a segundos da destruição total. Em uma base secreta nos arredores de Moscou, um único homem encarava telas que gritavam ataque nuclear. Cada segundo poderia ser o último para a humanidade. Stanislav Petrov não era um herói conhecido, nem um líder famoso. Ele era um oficial comum, com uma decisão extraordinária. Uma escolha silenciosa que, sem ninguém saber, salvou bilhões de vidas e evitou a Terceira Guerra Mundial. Curiosofobia. Era o início da madrugada de 26 de setembro de 1983, quando o som de uma sirene rompeu o silêncio abafado da base secreta Sepulkov 15, nos arredores de Moscou. O ar parecia vibrar junto ao eco metálico das máquinas, e a luz vermelha das telas piscava como um aviso do inevitável. Naquela noite, o homem de plantão era Stanislav Petrov, um oficial soviético de expressão serena, mas olhar carregado. Ele era o responsável por algo que ultrapassava o peso humano: vigiar o céu em busca de um ataque nuclear. O ano era de paranoia total. O presidente americano Ronald Reagan havia chamado a União Soviética de Império do Mal, e a retórica de guerra dominava os dois lados. Os radares estavam em alerta máximo, os generais dormiam com as mãos sobre o telefone, e qualquer movimento errado poderia detonar o que o mundo mais temia: a Terceira Guerra Mundial. A base Serpukhov 15 abrigava o coração do sistema Oco, uma rede de satélites e radares projetada para detectar lançamentos de mísseis intercontinentais vindos dos Estados Unidos. O sistema era novo, complexo e, o mais preocupante, instável. Bastava um reflexo solar fora do comum para enganar os sensores, e naquela noite, tudo o que poderia dar errado, deu errado. Petrov observava os monitores quando o primeiro alarme soou. Um sinal luminoso no painel indicava algo impossível de ignorar. Um míssil havia sido lançado do território americano. A palavra ataque piscava em vermelho sobre a tela. A sala se transformou num campo de tensão pura. Os operadores se entreolhavam em pânico, os dedos tremiam sobre os teclados, e o relógio parecia correr mais rápido do que o tempo real. O protocolo era direto, paz e impiedoso. Assim que o sistema confirmasse um ataque, Petrov deveria comunicar imediatamente o alto comando. Em questão de minutos, centenas de ogivas nucleares soviéticas poderiam ser disparadas contra os Estados Unidos. A sobrevivência de milhões estava nas mãos de um único homem. E o pior ainda estava por vir. Poucos segundos depois do primeiro alerta, o sistema acusou um segundo lançamento, depois um terceiro, quarto, quinto. O painel piscava freneticamente enquanto uma sirene cortava o ar. Tudo indicava um ataque nuclear em andamento. Petrov ficou imóvel por alguns instantes. Seu coração disparava, mas a mente trabalhava em silêncio. Havia algo errado. Ele conhecia a lógica da guerra. Nenhum país arriscaria lançar apenas 5 mísseis contra uma superpotência. Isso não era um ataque, era um absurdo estratégico. Ele sabia que o sistema ainda era experimental, propenso a falhas causadas por reflexos do sol nas nuvens. Ele respirou fundo e tomou uma decisão que contrariava tudo o que estava nos manuais. Não reportaria o ataque. Aquela escolha era suicida. Se ele estivesse errado, a União Soviética seria atingida em minutos, e ele seria lembrado como o homem que condenou seu país por hesitar. Mas se estivesse certo, salvaria o mundo sem que ninguém jamais soubesse. A tensão era quase insuportável. Os oficiais ao redor esperavam sua ordem. Erro do sistema, disse ele, firme, olhando para o operador ao lado. Ninguém respondeu. Só o som dos alarmes e o tic-tac dos relógios preenchiam o espaço. Por longos minutos, o destino da humanidade ficou suspenso no ar. 1 minuto. 2. 5. Nenhum impacto. Nenhum clarão no horizonte. O sistema aos poucos cessou os alertas. Era apenas um falso positivo, um erro causado pelo reflexo solar nos sensores ópticos. Stanislav Petrov havia tomado a decisão mais importante da Guerra Fria e havia salvado o mundo. Nenhum aplauso, nenhuma medalha. Apenas o som distante dos monitores voltando ao normal. Ele permaneceu sentado, exausto, consciente de que, se tivesse seguido o protocolo, o planeta teria sido consumido pelo fogo em menos de 1 hora. Naquela madrugada silenciosa, um homem comum impediu o colapso da civilização com um simples ato de coragem, o de não apertar um botão.
O mundo jamais saberia o que quase aconteceu naquela noite, mas por um instante, o destino da humanidade coube apenas a um olhar calmo diante do caos. E você, o que teria feito no lugar de Petrov naquela madrugada de 1983? Conte pra gente aqui embaixo nos comentários. Cada decisão poderia ter mudado a história do mundo. Os dias que se seguiram ao incidente foram envoltos em silêncio. Nenhum relatório oficial, nenhuma menção pública. Stanislav Petrov voltava para casa com o peso de algo que ninguém jamais compreenderia. Do lado de fora, o mundo seguia normalmente, pessoas indo ao trabalho, crianças brincando nas ruas e os jornais noticiando a paz aparente entre as potências. Mas por dentro, ele carregava a lembrança de uma noite em que o planeta quase deixou de existir. Na União Soviética, a desconfiança era uma linguagem silenciosa. Não se questionava o sistema, e muito menos as máquinas que o protegiam. A decisão de Petrov, embora correta, era uma afronta direta ao protocolo militar. Ele havia desobedecido ordens automáticas, e isso, em tempos de Guerra Fria, era quase o mesmo que trair o país. As investigações internas começaram discretamente. Queriam entender por que o sistema OKO havia falhado, mas também queriam saber por que Petrov havia decidido ignorar os alertas. Para os superiores, não importava se ele havia evitado uma catástrofe. O que importava era que ele não havia seguido o procedimento. A burocracia soviética não premiava a razão, ela punia a desobediência. E em entrevistas posteriores, Petrov contaria que durante dias mal conseguia dormir. Ele revisitava mentalmente cada detalhe daquela noite. O brilho do painel, o som das sirenes, um instante exato em que escolheu duvidar da máquina. Ele sabia que, se o comando soubesse de sua hesitação, tudo poderia mudar. E mudou. Pouco tempo depois, ele foi afastado de suas funções e relegado a cargos administrativos. Nenhum elogio, nenhuma cerimônia. Apenas o silêncio e a sombra de desconfiança. O homem que havia impedido a Terceira Guerra Mundial foi tratado como um erro que precisava ser esquecido. O sistema soviético era implacável com aqueles que pensavam demais. A linha entre herói e inimigo era invisível e perigosa. Petrov foi acusado de falhas administrativas, perdeu status e sua carreira entrou em declínio. Tudo o que ele fez, o sangue frio, a lógica, o instinto, foi reescrito como desobediência. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos continuavam a reforçar seu arsenal nuclear. Novas ogivas, novos testes, novos satélites. A Guerra Fria não desacelerava. O planeta vivia em constante tensão, e ninguém sabia que a aniquilação global havia sido evitada por acaso. Ou melhor, por um homem que ousou pensar diferente. Petrov não contou a ninguém, nem mesmo a esposa. Guardou o segredo por anos. Não havia glória em salvar o mundo se o mundo não podia saber disso. A verdade só começou a vir à tona depois do colapso da União Soviética, quando documentos secretos começaram a ser liberados. Foi então que jornalistas e historiadores descobriram o incidente de 1983. E pela primeira vez, o nome de Stanislav Petrov começou a circular fora da Rússia. Mas mesmo assim, ele não buscou reconhecimento. Quando foi procurado por repórteres, respondeu com simplicidade. Disse que apenas fez o que achava certo, que não era herói, nem gênio, apenas alguém que não confiava cegamente numa máquina. Essa frase, dita sem pretensão, se tornou uma das mais poderosas da era nuclear. O que poucos sabiam é que o sistema que quase destruiu o mundo havia sido fruto de um erro simples de engenharia, um reflexo solar sobre as nuvens, captado por sensores ópticos que interpretaram o brilho como o calor dos motores de mísseis. A tecnologia que deveria garantir a segurança da humanidade havia quase decretado sua extinção. E Petrov, o homem entre a máquina e a catástrofe, foi o único que enxergou isso no momento certo. Há uma ironia cruel nessa história. Enquanto os generais discutiam estratégias e os políticos se vangloriavam de poder, foi um simples oficial, solitário diante de um painel, quem manteve o equilíbrio entre a vida e o fim. E tudo isso permaneceu enterrado no esquecimento por quase uma década. Nenhum livro, nenhuma menção oficial, apenas memórias e relatórios trancados em cofres militares. Até que, anos depois, o mundo finalmente descobriria o preço que ele pagou por salvar a humanidade.
Porque às vezes o herói de uma era não é celebrado, ele é apagado. E enquanto o planeta seguiu sua rotina, Stanislav Petrov mergulhava cada vez mais no anonimato. Um homem que desafiou o sistema, salvou o mundo e foi recompensado com o mais pesado dos castigos: o silêncio. Imagina carregar nas mãos o destino de bilhões de pessoas. Você conseguiria manter a calma como Petrov? Escreva sua opinião nos comentários, queremos saber o que você faria. Nos anos que se seguiram ao incidente, Stanislav Petrov se tornou uma sombra dentro do próprio país que havia protegido. Vivendo em um pequeno apartamento nos arredores de Moscou, ele sobrevivia com uma pensão modesta, longe de qualquer tipo de reconhecimento. Enquanto o mundo celebrava os avanços tecnológicos e o fim da Guerra Fria, ninguém parecia lembrar do homem que, com um simples ato de dúvida, havia impedido a destruição total. A vida pessoal de Petrov também refletia esse silêncio. Sua esposa adoeceu gravemente e morreu sem jamais saber o que o marido havia feito naquela noite de setembro de 1983. Ele nunca contou a ela, talvez por medo, talvez por achar que ninguém acreditaria. O segredo que carregava se tornara parte de sua própria identidade, um fardo invisível, mas pesado o bastante para moldar o resto de sua existência. O mais irônico é que, se tivesse seguido o protocolo, Petrov teria sido exaltado como um herói militar. Teria recebido condecorações, reconhecimento e respeito, mas por ter evitado o fim do mundo, ele se tornou um homem incômodo, um símbolo de que a falha humana podia, às vezes, ser mais confiável do que a precisão das máquinas. Com o colapso da União Soviética, fragmentos de documentos começaram a ser revelados. Jornalistas descobriram o registro do incidente e, em meados da década de 1990, a história finalmente veio à tona. O mundo ficou atônito. Pela primeira vez, milhões de pessoas ouviram o nome de Stanislav Petrov, o homem que impediu, sozinho, a Terceira Guerra Mundial. Mas para ele, a fama tardia parecia mais um lembrete amargo do que uma homenagem. Quando foi questionado em entrevista sobre o que sentiu naquela noite, Petrov respondeu com uma frieza que escondia dor. Apenas fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Mas a verdade é que quase ninguém faria. A pressão, o medo, a doutrinação, tudo empurrava para o lado oposto. O instinto humano natural seria seguir as ordens, apertar o botão, obedecer o sistema. E ainda assim, ele não o fez. Não porque era rebelde, mas porque desconfiava da perfeição. Para Petrov, havia algo de profundamente errado na ideia de que uma máquina pudesse decidir o destino da humanidade. Décadas depois, especialistas em defesa nuclear ainda citam seu nome como um dos maiores exemplos do que chamam de razão moral em tempos de tecnologia cega. Apesar do reconhecimento tardio, Petrov nunca se recuperou emocionalmente. Vivia de forma simples, sem luxo, sem orgulho e com um olhar distante, como se parte dele ainda estivesse preso naquela sala, diante das sirenes e do painel vermelho. Quando finalmente começou a receber prêmios internacionais, já era tarde. O mundo o aplaudia, mas ele parecia alheio à própria lenda. Em 2004, ele foi homenageado pela ONU e recebeu um prêmio em nome de toda a humanidade. Mas até ali, sua reação foi contida. Disse que não se via como um herói, apenas como alguém que teve sorte. Sorte, uma palavra pequena demais para quem segurou o destino do planeta entre as mãos. Em 2017, a notícia de sua morte passou quase despercebida. Nenhuma manchete, nenhuma cerimônia de Estado. Apenas um aviso tardio de que o homem que salvou o mundo havia partido em silêncio, sozinho em seu apartamento. Foi preciso meses até que o mundo percebesse que ele se fora. E quando perceberam, as homenagens vieram, mas já não havia mais quem as recebesse. Hoje, Stanislav Petrov é lembrado como o homem que salvou o mundo. Seu rosto, antes esquecido, passou a ilustrar documentários, livros e estudos sobre a Guerra Fria. Mas, no fundo, seu legado é mais do que um ato heróico. É um lembrete brutal de como a sobrevivência da humanidade pode depender não de um líder, nem de uma máquina, mas de um único instante de dúvida. Uma dúvida que, naquele 26 de setembro de 1983, custou sua carreira, sua paz e, em certo sentido, sua vida, mas salvou bilhões de outras. O destino de Petrov nos obriga a refletir sobre algo maior.
Quantas vezes ao longo da história estivemos à beira do fim sem sequer saber? Quantas outras decisões silenciosas, escondidas em salas de comando, moldaram o curso da humanidade sem que o mundo jamais percebesse? E talvez seja isso mais assustador, não o poder das armas, mas o poder do erro humano. A linha entre a destruição e a salvação é às vezes mais fina do que um feixe de luz refletido nas nuvens. Stanislav Petrov nunca pediu para ser lembrado, mas o mundo não pode se dar ao luxo de esquecê-lo. Porque enquanto existirem armas apontadas para o céu, haverá sempre a necessidade de alguém que, no instante decisivo, escolha não apertar o botão. A história de Stanislav Petrov nos lembra que às vezes o destino da humanidade depende de uma única decisão silenciosa. Um homem, um instante, um ato que mudou o curso do mundo. Se você se surpreendeu com essa história e quer descobrir outros episódios inacreditáveis da nossa história, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho. Cada vídeo revela mistérios reais que quase ninguém conhece, histórias capazes de desafiar tudo o que você pensa sobre o mundo.